O diagnóstico correto e preciso da condição pulpar é fundamental na endodontia para a determinação da terapia adequada. Informações que são utilizadas para determinar o estado da polpa são obtidas por meio da anamnese, associada ao seu exame clínico, os exames por imagens e os testes pulpares. Então, a definição e a determinação da condição da polpa, se encontra-se em estado de vitalidade ou se já houve uma necrose pulpar associada ou não ao envolvimento periapical, são determinantes no planejamento do tratamento endodôntico. Ao ponto em que podemos adotar medidas mais conservadoras, no caso de polpa vital, ou uma necessidade de um processo de sanificação eficaz nos casos de necrose pulpar. Para avaliar essa condição pulpar, os testes são utilizados frequentemente na nossa prática clínica. O teste mais utilizado pelo clínico é o teste térmico, pode ser a frio ou a calor, mas nós temos várias outras opções para se determinar essa condição pulpar. Outro teste muito utilizado é o teste elétrico. E ambos os testes, eles não apresentam uma capacidade precisa de se determinar a condição pulpar, onde nós podemos ter falsos positivos e falsos negativos. Por isso, busca-se alternativas a esses testes para a sua aplicação clínica, como, por exemplo, a oximetria de pulso, que será objeto de futura publicação. Mas na clínica nós também utilizamos outros testes, como o teste mecânico e outros testes que têm sido estudados, como fluxometria. Entretanto, o teste térmico é o mais utilizado clinicamente e o de mais fácil acesso ao clínico. Dessa forma, entender a resposta pulpar frente a essas alterações térmicas é um determinante no conhecimento dessa condição e da possibilidade mais assertiva de um diagnóstico preciso. Então, o teste a frio é o teste que nós deveríamos utilizar rotineiramente na prática clínica, em casos de restaurações profundas, de alterações de estrutura da coroa dentária para definir a condição de vitalidade pulpar antes das restaurações. E a endodontia trabalha com esse teste rotineiramente no diagnóstico de necrose pulpar ou a presença da vitalidade. Outro teste térmico utilizado também é o teste a calor. Entretanto, o teste a calor ele deve ser utilizado apenas em casos de diagnóstico diferencial, onde a determinação de qual dente apresenta a inflamação pulpar, qual dente apresenta o quadro de pulpite, não é facilmente definido pelo teste a frio, teste, a anamnese e os exames por imagem. Porque o teste a calor ele leva a um dano ao tecido pulpar. Então nós temos um dano instituído àquele tecido e por isso não deve ser utilizado rotineiramente. Ao contrário do frio, que não causa nenhum dano permanente ao tecido pulpar, apenas a resposta, o desconforto do paciente no momento da aplicação do teste, que deve ser controlado também para não instituir uma dor mais severa. Então, quando nós vamos avaliar a resposta de uma polpa normal ao teste a frio, nós vamos ter eventos similares à polpa inflamada. Então, ocorre pela alteração térmica uma vasoconstrição daquele tecido, há uma diminuição da pressão interna e uma resposta imediata de dor. Por que essa resposta imediata que o paciente sente? Porque a condução dessa dor, dessa sintomatologia provocada pelo frio, são por fibras mielinizadas, fibras tipo delta-A, de rápida condução. Então o paciente relata aquele desconforto praticamente no momento imediato à aplicação do teste. Na polpa inflamada nós temos os mesmos eventos, em que ocorre uma vasoconstrição, ocorre uma diminuição da pressão interna e o paciente tem a sensação de estímulo de dor pela mesma condução do estímulo nervoso pelas fibras delta-A. Entretanto, em casos de pulpite sintomática, em que há uma inflamação e um aumento da pressão interna, essa vasoconstrição e essa diminuição da pressão pode ser relatada pelo paciente como um alívio da dor que ele estava previamente sentindo, um alívio da sintomatologia. E alguns pacientes, inclusive, relatam quando chegam ao consultório, quando chegam à clínica, que colocaram durante a noite ou durante o dia uma água gelada, um gelo naquela região e houve uma melhora do desconforto. Justamente porque em casos de polpa inflamada há uma vasoconstrição e pode haver esse alívio, não necessariamente ocorrendo em todos os casos. Mas como a resposta
é de dor, tanto na polpa normal quanto na polpa inflamada, nós vamos ter, com o teste a frio, a resposta de haver ou não um tecido vital dentro do dente, ao contrário do tecido necrosado, que não haveria uma resposta a esse teste a frio. O teste a calor, ele é utilizado no diagnóstico diferencial justamente pela sua capacidade de vasodilatação daquele tecido. Então, numa polpa normal, quando se aplica o calor, há uma vasodilatação, um aumento da pressão interna daquele tecido e uma resposta tardia de dor. Por que a resposta tardia? Porque o estímulo nervoso é conduzido por fibras amielínicas, fibras tipo C, mais centralizadas no tecido pulpar. Então o paciente relata, depois da aplicação do teste, 2, 3, 4 segundos após o estímulo de dor que deve ser removido. Então no caso de uma polpa inflamada, a resposta é um pouco diferente. Ocorre o mesmo fator como a vasodilatação, o aumento da pressão interna, mas por se tratar de um tecido que já está com a pressão interna aumentada, havendo uma compressão de tecido nervoso, de tecido vascular, e o paciente já chega com um quadro de dor e de desconforto, a resposta a esse teste é imediato. Então é utilizado naqueles casos em que nós não temos a certeza da origem da dor, em que a dúvida paira sobre 2, 3 dentes. E a partir do momento em que se aplica o teste a quente no dente com a polpa inflamada, a resposta é imediata e a determinação da condição pulpar também é mais facilmente identificado. Então, corriqueiramente e na nossa prática clínica, nós trabalhamos sempre com teste térmico a frio. E para realizar esse teste térmico a frio, nós temos algumas opções, como a neve carbônica, o gás refrigerante e o próprio bastão de gelo. Então, o mais indicado nesses casos, apesar da neve carbônica ter um resultado mais preciso, seria o gás refrigerante pela facilidade de acesso. Quando se trabalha com bastão de gelo, essa alteração térmica do interior da polpa, nem sempre ela é possível e nós temos muitas respostas falso-negativas. Então, o gás refrigerante ele deve ser utilizado para a realização deste teste térmico a frio. Também devemos utilizar o isolamento relativo na região para não ter contato daquele tecido com fluidos bucais e poder ter uma resposta de um dente vizinho, uma resposta confusa em relação ao teste. E a utilização pode ser de um cotonete, bolinha de algodão pequena para o estímulo na região. Então, o primeiro passo para se realizar o teste térmico a frio é o isolamento do campo operatório, a colocação do isolamento relativo, a secagem dos dentes, do dente a ser realizado e dos dentes vizinhos. É importante que seja realizado o teste não só no dente afetado, mas nos dentes adjacentes ou homólogos, para que nós tenhamos um comparativo em relação à resposta do dente questionado, do dente a ser diagnosticado. A partir do momento em que o campo operatório está pronto para a realização do teste, aplicamos o gás refrigerante diretamente sobre a bolinha de algodão ou a ponta do cotonete de forma abundante e essa aplicação deve ser realizada imediatamente ao dente para que não haja um acréscimo da temperatura e a gente tenha uma perda em relação à resposta mais exata. A região de estímulo ao dente deve ser a região de menor espessura de esmalte dentina, que é encontrada na região vestibular próxima à cervical desses dentes. Então a aplicação é realizada sempre na face vestibular, próxima à região cervical, com o cuidado de não tocar o tecido periodontal. Então o paciente previamente é orientado a emitir algum sinal a partir do momento da resposta, seja levantando o braço, emitindo algum som, e a partir do momento que ele define o estímulo, que ele te avisa que sentiu o estímulo, deve ser removido imediatamente para não promover um desconforto maior. Então sempre a realização do teste, não só no dente, como nos dentes adjacentes, na região cervical, próxima ao tecido periodontal, com o cuidado de não tocar o tecido periodontal. Essa é a aplicação correta do teste térmico a frio para o diagnóstico das condições pulpares. São testes que não têm uma precisão
ideal, mas que são facilmente encontrados e utilizados na nossa prática clínica e devem ser realizados de maneira correta para um maior entendimento daquela condição pulpar e um melhor diagnóstico do nosso caso em questão.